As Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-lo, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus servos, seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, levanta-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-á de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tu houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: levanta-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: está certo, como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse:
vai em paz. Senhor Deus, Pai de eterna bondade, estamos aqui, Senhor, neste momento, para continuar ouvindo, Senhor, a tua voz. Pai, continua falando conosco. O Senhor é livre, Senhor, para estar no nosso meio. O Senhor é livre, Senhor, para estar fazendo aquilo que for da tua vontade. Senhor, leva os nossos corações contritos, para que possamos assim, Senhor, nesta noite, estarmos ouvindo da tua palavra e estarmos assim, Pai, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Amém, né, irmãos? Então, irmãos, nesta noite, nós temos como título, né, da mensagem, os 7 mergulhos. Irmãos, esse contexto aqui, ele nos fala de um general, um homem de posse, um homem que tinha um poder aquisitivo bom. E ele estava leproso. Nós sabemos, irmãos, que naquela época, uma pessoa leprosa, ela era uma pessoa o quê? Marginalizada. Ela era uma pessoa, irmãos, que ela era excluída de quê? Da sociedade. Mas Naamã, ele tinha lepra, mas ele escondia embaixo de suas vestes. E um determinado dia, irmãos, chegou na casa de Naamã uma serva, uma serviçal da cidade de Israel. E aquela serviçal, ela disse à sua patroa: se o meu servo, ele fosse até o profeta Eliseu, ele seria curado. A esposa de Naamã chegou até Naamã com essa mensagem. E Naamã, irmãos, ele deu ouvidos àquela serva. Naamã, ele foi até ao seu rei e ele disse, assim, assim, relatou a minha serva. E esse rei, irmãos, ele fez o quê? Ele sabia que o seu general, homem de muitas vitórias, né? Homem que já tinha ganhado muitas guerras, mas a guerra contra a lepra, ele ainda não tinha conseguido ganhar. Aquele homem, ele já tinha procurado muitos recursos, né? Ele já tinha ido para médicos, ele já tinha ido para curandeiros, mas ele continuava com aquela lepra. Irmãos, existiam feridas essas que estavam fedendo já. E quando essa serviçal, ela diz à sua patroa, que a patroa leva o recado a Naamã, Naamã deu ouvido, né? Ele deu ouvido e ele vai até o seu rei. E ele coloca diante do seu rei a fé. Ele crê que se ele procurar Eliseu, esse profeta, ele será curado. Porque ele já tinha procurado tantos recursos, mas ele não tinha sido curado. Então, irmãos, trazendo para os nossos dias, quantas pessoas estão igual a Naamã? Quantas pessoas estão com suas vestes luxuosas, mas embaixo de todo aquele luxo havia feridas dolorosas, né? E quantas das vezes, irmãos, nós encontramos ou nós estamos assim, com as feridas dolorosas embaixo das nossas vestes, né, irmãos? Então, nós precisamos, como Naamã, ele deu o primeiro mergulho. E o mergulho de Naamã foi o quê? De renúncia. Naamã, ele precisou o quê? Assumir a sua condição de doente, a sua condição de leproso. E de miserável, irmãos. Naamã, pelo status que ele tinha, para ele assumir essa condição, não era fácil para ele. Mas Naamã, ele assumiu. Ele abriu mão de sua pose e expôs a sua necessidade. Muitas pessoas, irmãos, encontram-se assim como Naamã, vivendo de forma externa, aparentemente bem. Mas o seu interno, ele está doente. O seu interno, ele está ferido, está fedendo. Então, irmãos, nós precisamos, nesta noite, estarmos assim, meditando. Quem está ao nosso lado? Como é que nós estamos? As pessoas os quais nós estamos convivendo, como é que elas estão? O que é que nós temos feito, né? O que é que nós temos feito?
Será que nós já chegamos para essas pessoas ou chegamos diante do Senhor disposto a tirar as nossas vestes e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Senhor, me ajude a ser um agente para curar as pessoas que estão feridas. Será que nós temos feito isso, irmãos? No verso 4, o segundo mergulho de Naamã foi o quê? Foi a fé. O verso 4 nos relata que Naamã foi até o seu rei, né? E ele descreve: assim falou a jovem que é da terra de Israel, né? E ele relata. E ele deixa claro ali para o rei a sua fé. Então, irmãos, o segundo mergulho de Naamã foi a fé. Assim como aquela menina, quando ela fala do profeta Eliseu, que é um homem do Deus vivo ao qual ela serve, Naamã, ele não temeu. Naamã, ele não pensou duas vezes, irmãos. Ele foi até o seu rei. E quando ele chega, irmãos, diante do seu rei, que ele conta as suas necessidades, e aquele testemunho que aquela sua serviçal contou para a sua esposa, e sua esposa levou até ele, o rei faz o quê? Como ele era um homem de confiança do rei, o rei manda uma carta para o rei daquele outro reinado. Porque com a carta de representação, quando Naamã chega lá, Naamã vai ser o quê? Muito bem recebido. Não é isso? Então, Naamã, ele sai com o seu cortejo, né? Para aquele outro reinado. E quando ele chega lá, irmãos, que ele apresenta aquela carta, o rei se desespera. O que é que o rei diz? E sou eu algum Deus que possa vir curar este homem? Ele deve estar brincando comigo. E ali ele se desespera e rasga suas vestes. Mas naquele reinado existe um subalterno que chama Eliseu. Um subalterno que é servo do Deus vivo todo-poderoso. E quando Eliseu, ele sabe que aquele homem foi à procura do rei, ele pede que aquele homem procure a ele. E quando Naamã chega, irmãos, na casa de Eliseu, em frente à casa de Eliseu, que Eliseu diz o que Naamã deve fazer, os 7 mergulhos, né? Naamã, ele faz o quê? Ele se ira. Ele fica com raiva, porque Naamã acha o quê? Que aquele homem, ele vai colocar a mão sobre aqueles ferimentos e aqueles ferimentos vão ser imediatamente curados, né? Aquela pele vai ser imediatamente restaurada. Mas não, irmãos, não é isso que acontece. Eliseu, ele pede que Naamã dê aqueles 7 mergulhos. E Naamã se ira. E Naamã diz o quê? Se o rio de Damasco não é bem melhor do que aquele rio de Israel. Por quê? Porque ele sabe que o rio de Israel é um rio sujo, é um rio imundo. E o rio de Damasco não. O rio de Damasco é um rio limpo, né? Então ele, um homem da porte dele, ele ter que o quê? Que mergulhar em um rio imundo, né? O que ele imaginou naquele momento? A sua pele já não estava bem e ainda ter que mergulhar naquele rio. Mas mesmo assim, irmãos, o terceiro mergulho de Naamã é o mergulho da obediência. Naamã vai e Naamã mergulha. E a cada mergulho de Naamã, irmãos, ele olha para a sua pele. Talvez se fosse uma outra pessoa, num 5º mergulho, ele não viu melhoras nenhuma, né? Que muitas das vezes nós estamos tomando um remédio, né? Toma 2 dias, 1 dia. No 2º dia, esse remédio é ruim. Não estou vendo o efeito. Mas Naamã, irmãos, a cada mergulho, ele olhava para a sua pele. E sua pele o quê? Continuava do mesmo jeito. Mesmo assim, Naamã continuou mergulhando. Então, irmãos, Naamã, ele mergulha. A cada mergulho, ele olha para a sua pele, né? E ele não vê melhora até chegar o 7º mergulho. No versículo 5, irmãos, nos diz assim: levou consigo 10 toneladas de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais, né? 10 vestes de festa. Então,
o outro mergulho de Naamã foi o quê? Dedicação. Quando o seu rei, ele dá aquele ouro, né? Ele dá aqueles 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, Naamã leva. Por quê? Porque Naamã é agradecido, né? Naamã, ele é agradecido, porque ele já tinha gastado muito, irmãos. Então, o que ele iria ofertar ao Senhor que iria curar ele, era o melhor dele. E muitas das vezes, irmãos, nós não temos ofertado o nosso melhor para Deus. Nós não temos ofertado, nós temos dado a Deus o quê? O que nos sobra. As nossas últimas forças, né? A nossa última oferta, a nossa última moeda, é o que nós temos feito. Mas aquele homem, ele reconhecia, irmãos, que o Deus que tinha curado ele, era o Deus que merecia tudo aquilo, todas essas ofertas. O segundo mergulho, irmãos, foi o da obediência. Vai, lava-se 7 vezes no Jordão. Verso 10. E a sua carne será restaurada e ficará limpa. Né? Mesmo Naamã tendo aquele rompente de ignorância, de raiva, né? Mas ele obedece. Ele obedece e ele vai, né? E ele vai e ele mergulha. E ao término, irmão, do 7º mergulho, o último mergulho, quando Naamã olha para a sua pele, Naamã está o quê? Restaurado. Naamã, ele foi curado. Então, Naamã, irmãos, ele o quê? Ele obedeceu. Naamã, irmãos, era um homem que estava acostumado ao quê? A mandar. Naamã, ele só recebia ordens de quem? Do seu rei. E ele era acostumado a mandar. Naamã, irmãos, quando ele chega ali naquele rio para ele se banhar, que ele olha para aquelas pessoas, eram pessoas de poder aquisitivo bem mais baixo que ele. Deduzo eu, hoje, quando eu meditava nesta palavra, deduzo eu que Naamã não teve nem coragem de olhar para aquelas pessoas. Mas Naamã, ele começou a se despir. Ele tirou a sua túnica, ele tirou o seu chapéu, ele começou a tirar o seu ouro e colocar tudo ali. Por obediência, ele ia dar aquele mergulho. E ele deu. E ele deu, irmão, os 7 mergulhos. Mas nós podemos perguntar, e por que o Senhor não curou Naamã imediatamente? Né? Porque Deus, ele poderia ter curado Naamã no primeiro mergulho, ou não ter nem permitido que Naamã mergulhasse. Mas ele permitiu que Naamã mergulhasse, que era para Naamã ser restaurado. E a cada mergulho, irmãos, que Naamã dava, Naamã refletia. A cada mergulho que Naamã dava, ele tinha uma restauração. E nós vemos aqui, irmãos, o quanto Naamã, ele foi curado. O banho seguinte, irmãos, foi o banho da humildade, né? Como eu acabei de relatar aqui agora. No verso 11 e 12, pensava eu que ele sairia a ter comigo. Não são, porventura, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel, né? Então, quando Naamã, ele é ordenado a mergulhar naquele rio, ele pensa, né? Os rios de Damasco, eles são mais limpos que o rio de Israel. Mas mesmo assim, irmãos, ele se veste de humildade, ele vai, né? Então aqui, irmãos, foi outra restauração na vida de Naamã. Naamã, ele não usou do seu orgulho. Ele precisou reconhecer a sua carência. Ele precisou reconhecer que ele precisava, né? Ele precisou derrubar por terra todo o seu orgulho. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim, orgulhosos. Nós estamos assim, irmãos, com os nossos ecos cheios de orgulho, né? E Naamã, ele precisou se despir de todo este orgulho. Nós também, irmãos,
precisamos nos despir desse orgulho. Nós precisamos, irmãos, nos despir deste orgulho que tem impedido de Deus trabalhar nas nossas vidas, que tem impedido o agir de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas, não como no momento que Naamã chegou ali, que ele viu aquele rio cheio de pessoas necessitadas aquisitivamente, mas nós precisamos olhar para as pessoas, irmãos, com um olhar de superioridade. Nós precisamos olhar para o nosso irmão, que o nosso irmão é superior, e nunca que nós somos superiores ao nosso irmão. Nós precisamos, irmãos, deixar o orgulho de lado. Nós precisamos mergulhar e deixar o orgulho lá embaixo. Bem no fundo, nós precisamos fazer isso, irmãos. Porque, como Naamã, nós também precisamos aprender. Como Naamã, irmãos, o sexto banho dele o mergulho dele foi o mergulho do compromisso. Nos versículos 15 e 17 nos diz assim. 15 e 17. 15 a parte B. Reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. O 17. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, naquele momento, Naamã dá o sexto mergulho, o mergulho do compromisso com Deus, né? E como está o nosso compromisso com o nosso Deus? Como está o nosso compromisso com Deus, né? Então, Naamã, ele assumiu ali para Eliseu e toda a sua tropa publicamente o seu compromisso com Deus. A sua fé naquele momento, naquela terra, ele reconheceu que naquela terra santa existia um Deus. E ele iria naquele momento, a partir daquele momento, servir única exclusivamente a esse Deus. E foi isso, irmãos, que Naamã fez. Naamã, aquele homem conceituado, aquele general que estava acostumado a dar ordens, recebia ordens apenas do seu rei, mas naquele momento ele assumiu esse compromisso. Ele se pôs na dispensação de Deus, do único Deus que pôde salvar a vida dele. E nós precisamos, irmãos, também assumir esse compromisso. Assumir o compromisso de dizer ao nosso Deus, de colocar o nosso Deus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E sermos comprometidos, irmãos, com o nosso Deus. Que as outras coisas, elas serão apenas um complemento, mas o nosso compromisso, primeiro, as primícias, tem que ser do nosso Deus. Porque o nosso Deus é Ele que merece, irmãos, todo o nosso compromisso, toda a nossa dedicação. O sétimo mergulho, irmãos, de Naamã foi o mergulho do perdão e da paz. No versos 18 e 19, a parte A do 18 diz: nisto perdoe o Senhor a teu servo. O 19 diz: Eliseu lhe disse, vá em paz. Por quê, irmãos? Porque aqui Naamã, ele reconheceu o quê? Que ele errou. Naquele momento que Eliseu pede o quê? Que ele mergulhe naquele rio. Ele se ira, né? Mas aí, irmãos, quando ele dá os 7 mergulhos, que ele é tratado não apenas fisicamente, mas espiritualmente, ele reconhece, né? O que o Deus de Israel fez por ele. E ele faz o quê? Ele pede perdão. E quando ele pede perdão a Eliseu, Eliseu diz o quê? Vá em paz, né? E Naamã, ele sai dali, ele volta para a sua terra, ele volta para a sua casa em paz. Naamã, ele volta alegre, irmãos. Ele volta
feliz, exultante. Sabe por quê? Porque agora ele vai poder abraçar a sua família. Porque ele era um leproso, ele não podia chegar próximo à sua família. Ele não poderia abraçar, ele não poderia, irmãos, estar em sociedade, convivendo, porque ele era um leproso. E ele tinha medo que as pessoas viessem a descobrir a sua doença, né? Como ele era um homem de status, ele não podia que as pessoas, que os seus subordinados viessem reconhecer a sua doença, né, irmãos? Então, Naamã, ele agora seria o quê? Uma pessoa aceita pela sociedade. Ele poderia conviver com a sua família de uma forma natural. Então, irmãos, quando o profeta Eliseu diz, vai em paz, ele sai em paz, ele sai exultante. Lá em Provérbios, irmãos, capítulo 28, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: confessa e deixa, alcançará misericórdia. Irmãos, se nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor e deixarmos, nós iremos alcançar misericórdia. E foi justamente isso que Naamã fez. Naamã, ele confessou. Naamã, ele foi um homem o quê? Restaurado pelo Deus de Israel. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos vindo à casa do Senhor, mas nós precisamos ser restaurados. Muitas das vezes, irmãos, precisamos ser restaurados. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Pedir a Deus perdão. Pedir a Deus perdão, irmãos, se por algum momento nós deixamos de renunciar a alguma coisa. Se por algum momento, irmãos, a nossa fé ela foi fraca ou não tivemos fé. Precisamos, irmãos, pedir perdão se a nossa dedicação ao nosso Deus foi nenhuma. Nós precisamos pedir perdão, irmãos, se a nossa obediência ao nosso Deus tem falhado. Precisamos pedir perdão, irmãos, se o nosso orgulho está acima de nosso Deus. Né? Nós precisamos pedir perdão, pedir a Deus humildade. Nós precisamos pedir perdão, irmãos, se o nosso compromisso com Deus, ele tem ficado em segundo plano, né? Depois eu faço. Ah, é para Deus? Ah, depois eu faço, porque Deus, ele me entende. Deus, ele me conhece. É justamente isso, irmãos, que nós devemos ter compromisso e ter a Deus como prioridade, porque ele nos conhece. É justamente isso, irmãos. E nós precisamos o quê? Sempre pedir, reconhecer e pedir perdão. E onde nós estivermos, irmãos, nós sermos agente de paz. Porque nos 7 mergulhos que Naamã deu, cada mergulho, Naamã foi curado. Não fisicamente, mas espiritualmente. O físico de Naamã, ele só foi curado no último mergulho, irmãos. Então, nós precisamos, assim como Naamã, irmãos, darmos os 7 mergulhos. E não é amanhã não, irmãos, é hoje.